Olá, professor, sou Paulo Deloroso, estou aqui de novo com a maior satisfação em revê-los para a gente explorar mais um material da bibliografia do concurso PEB-1, né? Desta feita, vamos analisar aquilo que está indicado na bibliografia sobre Vygotsky, o livro Formação Social da Mente, que tem dos materiais que nós temos, dos mais importantes da matéria da bibliografia, o mais relevante para preocupação de prova. Claro que aqui, repito, como já disse anteriormente, nós fazemos estudos para preparatório de questões, de dicas, sugestões, análise, separação de trechos da obra, daquilo que na nossa experiência, da nossa bagagem, é o que a gente acredita ser a maior exploração, o foco, isso de vários e vários concursos, e é claro, tendo em vista também o perfil do professor, do trabalho que vai ser desenvolvido em escola para a contratação deste concurso. Separamos aqui trechos do material, está indicado na bibliografia, e trazemos dicas, principais pontos, problemas para serem pensados, na perspectiva de quem vai se preparar para o concurso. Isso não anula, evidentemente, todo o esforço de quem estuda, que além dos vídeos aqui, da breve apresentação, das dicas que damos, de quem deve ler, deve buscar o material apostilado, pesquisar, procurar saber mais sobre o assunto, esclarecer dúvidas que ainda tenha, porque não fazemos um curso aqui de aprofundamento, de aperfeiçoamento sobre essa perspectiva do estudo. É um material para o estudo, para o concurso. Vamos à obra, então, do Vygotsky, A Formação Social da Mente. Primeiros pontos a observar da obra, com destaque para a questão da interação. A palavra interação, aprendizado e desenvolvimento, que parecem apenas um jogo de palavras, mas que tem toda a importância e significado para a construção dos conceitos com os quais vão lidar as pessoas que trabalham especialmente com leitura, com escrita e com as dinâmicas de sala de aula, ao entender o funcionamento da mente e a importância de elementos como linguagem, o outro, o material simbólico e as estratégias de relacionamento de aprendizagem dentro de sala de aula. Evidentemente, quando a gente trata aqui de Vygotsky, todos sabem que Vygotsky não foi um estudioso com preocupações exclusivas do trato da educação. Ele foi um estudioso preocupado com o desenvolvimento humano, que tinha as suas implicações, especialmente nesse livro, a abordagem sobre questões da linguística. E é claro que ela trouxe impactos e contribuições para aqueles que se preocupam com a educação. E aí, neste caso, vamos ao slide, dar uma examinada, do ponto de vista de Vygotsky, quais são as suas posições frente a essas questões. Então, para Vygotsky, acompanhem comigo aí, as concepções sobre a relação entre os processos de aprendizado e desenvolvimento reduzem-se a 3 posições teóricas, todas por ele rejeitadas. Ele rejeita, ele tem uma outra posição frente a essa. A primeira, por isso que está com um X vermelho aí, ó, centra-se no pressuposto de que os processos de desenvolvimento da criança são independentes do aprendizado. Além disso, o aprendizado seria um processo externo que se utiliza dos avanços do desenvolvimento, mas não o impulsiona nem altera seu curso. Também, o desenvolvimento ou maturação é considerado pré-condição para o aprendizado e nunca o resultado dele. Além disso, se as funções mentais de uma criança não amadureceram o suficiente para aprender um determinado assunto, nenhuma instrução se mostrará útil. Veja, essas são premissas que o Vygotsky não concorda. Então, ele não concorda com pré-requisito, com maturação, que os processos sejam independentes, que um não interfira no outro. Então, vejamos adiante. Segunda, postula que a aprendizagem é desenvolvimento. O desenvolvimento é visto como o domínio dos reflexos condicionados. Essa é uma outra posição teórica. A diferença com relação ao primeiro grupo relaciona-se ao tempo. Para os primeiros, o desenvolvimento precede a aprendizagem. Para esses, os 2 processos são simultâneos. Também é uma tese rejeitada pelo Vygotsky. Terceira, tenta superar os extremos das 2 primeiras, combinando-as.
Para os defensores dessa linha, Kafka, gestaltistas, o desenvolvimento se baseia em dois processos diferentes, maturação e aprendizado, porém relacionados e mutuamente dependentes, sendo que um influencia o outro. Qual, enfim, então, é a posição de Vygotsky em relação... Bom, ainda tem mais aqui da terceira posição, a maturação como importante, ou seja, desenvolvimento do sistema nervoso, para a possibilidade do aprendizado. Condiciona, então, aprender as coisas a um processo de maturação das estruturas mentais. Vygotsky não acredita nessa condição. Essas posições defendem que o desenvolvimento é sempre um pré-requisito para o aprendizado. Então, não havendo desenvolvimento, não há aprendizado. Não é uma postura que para Vygotsky sirva para o entendimento. O aprendizado é mais do que a aquisição da capacidade para pensar. É a aquisição de muitas capacidades especializadas para pensar sobre várias coisas. O aprendizado não altera a nossa capacidade global de focalizar a atenção. Ao invés disso, no entanto, desenvolve várias capacidades de focalizar a atenção sobre várias coisas. O desenvolvimento é sempre um conjunto maior que o aprendizado. Lembramos, coisas que o Vygotsky não aceita, não é para ele aceitável pelas pesquisas dele. O que, enfim, é aceitável para Vygotsky? Aí vamos entrar naquilo que ele chama de zona de desenvolvimento proximal, famosa ZDP. Essa discussão leva, vocês podem acompanhar pelo slide aí, a um velho problema pedagógico, a relação entre disciplina formal e transferência de aprendizagem. Movimentos pedagógicos tradicionais têm justificado a ênfase em disciplinas aparentemente irrelevantes para a vida diária, línguas clássicas, por exemplo, por sua influência sobre o desenvolvimento global. Vygotsky apresenta uma nova posição com relação às três anteriores. Para esclarecer esse algo novo, Vygotsky apresenta o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Para ele, existem dois níveis de desenvolvimento. Primeiro, o desenvolvimento real. Segundo, o nível de desenvolvimento proximal. Então, a primeira questão relevante que se tem que tomar em conta aqui é que desenvolvimento para Vygotsky não é um desenvolvimento padrão, uniforme, definido a priori, como uma condição de maturação. A aprendizagem não é dependente desse desenvolvimento, como algo biológico. A aprendizagem é um desenvolvimento diversificado de cada pessoa, construída por cada sujeito, e que não é o desenvolvimento biológico que vai condicionar o aprendizado. A relação o aprendizado impulsiona o desenvolvimento. Quanto mais exposto a relacionamento com a cultura, com o mundo simbólico, com as outras pessoas, maior essa capacidade de construir desenvolvimento das pessoas. E nesse sentido, o Vygotsky separa. Existe um nível de desenvolvimento que as pessoas têm, que elas construíram, e um outro nível de desenvolvimento que é aquele que ela consegue fazer quando ela conquista o apoio de alguém, quando ela tem uma outra pessoa junto com ela, dando contribuição para fazer junto com ela. Essa é a noção de desenvolvimento real em relação a desenvolvimento proximal proposta por Vygotsky. Nesse sentido, a gente pode acompanhar pelo slide, o conceito de zona de desenvolvimento proximal leva a uma reavaliação do papel da imitação no aprendizado, que é aquele conceito clássico de que as pessoas aprendem vendo o que os outros já sabem fazer e seguem um modelo. Para Vygotsky, a imitação não é um processo meramente mecânico. Uma pessoa só consegue imitar aquilo que está no seu nível de desenvolvimento. Então, não adianta querer transmitir mecanicamente para que as pessoas façam algo que já é do domínio de alguém e entender que aquela pessoa será capaz de fazer. É preciso que aquela própria pessoa construa essa possibilidade de fazer. É preciso que a pessoa se desenvolva naquela destreza. Senão, a capacidade de imitar mecanicamente não vai ser mais do que uma atividade
dos braços, dos olhos, sem sentido, sem entendimento, que a pessoa não construiu o entendimento, ela não sabe o que está fazendo, mas faz porque é solicitada a fazer. Nós encontramos isso muito na escola. As crianças escrevem, porque dizem a ela que se ela copiar, se ela aprender os traços, ela está aprendendo a escrita. Na verdade, ela não está aprendendo a escrita, ela está aprendendo a fazer cópia mecânica num treinamento motor apenas. Nesse sentido, o Vygotsky vai apontar uma coisa fundamental, se a imitação por si só não garante desenvolvimento, não garante aprendizado, o que garante possibilidades de aprendizagem? Ele coloca um outro papel no desenvolvimento das pessoas, que é o papel do brinquedo. A possibilidade de utilizar jogos, interação e brincadeiras para colocar em questão coisas que as crianças, as pessoas, não são capazes de fazer ou não podem fazer, porque não estão em condição de fazer, mas não estão impedidas de exercitar, de imitar, de pensar sobre, de usar aquele sistema ou aquele conhecimento à sua maneira, de acordo com o seu desenvolvimento real. Nesse sentido, aí no slide nós vamos encontrar: o brinquedo exerce enorme influência na promoção do desenvolvimento infantil, apesar de não ser o aspecto predominante da infância. Para ele, o termo brinquedo refere-se essencialmente ao ato de brincar a atividade. Então, lá na prova de concurso, é possível que essa questão do brinquedo apareça. Quando ele se refere à questão do brinquedo, fazer coisas que as crianças conheçam do mundo do jogo simbólico, dos adultos que ela vê na sociedade, como cozinhar, dirigir um carro, brincar de constituir família, de ter as relações familiares, de trabalhar, fazer isso quando pequenos, brincando de fazer, experimentando o que seria. Então, esse é o ato do brinquedo, sem considerar muitos outros jogos lúdicos das próprias crianças, da experiência das crianças. Modalidades diferentes de brinquedos, como jogos esportivos, seu foco é o estudo dos jogos de papéis ou brincadeiras de faz de conta. O faz de conta é o maior alvo do Vygotsky. Por que o faz de conta? O faz de conta é a criança experimentar, fazer alguma coisa como se ela fosse o adulto, como se ela fosse a pessoa de idade mais avançada, como se ela fosse aquele profissional daquela área, como se ela fosse capaz de fazer aquilo. Porém, é um faz de conta, é a brincadeira de faz de conta, a brincadeira de cuidar de uma cozinha, de fazer comida, de cuidar de um bebê, a brincadeira de dirigir um veículo, de consertar uma televisão, de brincadeira de falar ao telefone, enfim, as várias brincadeiras de faz de conta que acabam simulando atividades que a criança possivelmente fará como adulto e ainda não é capaz de fazer, mas é capaz de pensar sobre. E esse capaz de pensar sobre provoca reflexões, provoca desenvolvimento e a construção de uma capacidade de chegar adiante, lá na zona do desenvolvimento proximal, em mais condições de fazer esse tipo de atividade quando ela estiver que fazer lá adiante. Além disso, no texto, a característica definidora do brinquedo, por excelência, é a situação imaginária, que já contém regras do comportamento. Opera com a imaginação. Nesse sentido, aí no texto, nós vamos encontrar a imaginação é uma função da consciência que surge da ação. Esse trecho eu vou pedir para vocês, professores, marquem no slide. Quando é possível muito que tratem disso. É um trecho, parece sem grande importância, mas ele é de altíssima relevância em relação ao brinquedo, que é a relação da imaginação colocada aqui pelo Vygotsky como uma função da consciência. Então, o brinquedo não acontece apenas por imitação, por atividade mecânica e por um jogo inútil, mas sim pela necessidade que a criança tem desde pequena de querer viver as situações sociais,
de querer conhecer, de querer ver sentido nas coisas que acontecem e desde cedo elas experimentam. E como não são capazes ainda de fazer na plenitude, o que é que elas vão buscar? A imaginação. Só que essa imaginação, como o texto diz, surge da ação. Ela é capaz de imaginar a partir do momento que ela está agindo. Como ela não conhece, ela não experimentou aquilo, não construiu aquele valor, aquela possibilidade, aquela técnica, ela imagina no ato do que ela está fazendo. E isso é muito importante, porque isso é o mesmo que levantar hipóteses para construir, checar, conferir e, enfim, chegar a fazer do mesmo jeito que os adultos fazem socialmente. É atividade consciente, um modo de funcionamento psicológico especificamente humano, não presente na consciência da criança muito pequena. Segundo Vygotsky, abaixo dos 3 anos, isso não é possível e inexistente nos animais. A criança muito pequena, segundo Vygotsky, quer a satisfação imediata de seus desejos. Abaixo dos 3 anos, a criança tem o impulso biológico de fome, de necessidade de realizar suas coisas, então ela quer o suprimento disso. Então, esse momento de pensar, essa ação simulada é mais difícil, é mais complexa para uma criança de até 3 anos. Mas a partir dos 3 anos em diante, isso é muito possível e é bom acontecer. Essa atividade do brinquedo é bastante relevante. Ainda assim, é através do brinquedo que ela pode dirigir um carro, preparar uma refeição, por exemplo. A brincadeira é uma forma de resolver um impasse, a necessidade de ação da criança, com gratificação imediata, versus a impossibilidade de executar essas ações na vida real e lidar com desejos que só podem ser satisfeitos no futuro. Porque, veja bem, uma criança de 4 anos, não é possível que ela opere um fogão, que ela manipule utensílios, que ela se coloque em risco, mexa com eletricidade, com ferramentas que podem ferir, né? Enfim, ela não pode ter acesso a atividades que coloquem em risco. Porém, ela pode, agindo, ela pode pensar, ela pode ver os problemas e pôr as suas hipóteses em checagem. Tendo, evidentemente, a relação próxima com o adulto, experiente, com as pessoas que conhecem do assunto, ela vai trocar essas experiências, ela vai ter esse parceiro avançado, a própria mãe, o pai, um irmão, uma irmã mais velha, a professora na escola, que entendem dessas coisas, e onde ela vai trocando e vai aprendendo mais nessa interação, de acordo com o que Vygotsky apresenta para a gente. Essa contradição, segundo o texto, é explorada e resolvida temporariamente através do brinquedo. Como a criança gostaria muito de fazer aquelas coisas porque ela se interessa por aquilo e não consegue fazer, a maneira que podemos encontrar de fazer é justamente quando ela está com o brinquedo. Ela satisfaz essa curiosidade, simulando no brinquedo aquilo que ela não pode fazer como os adultos fazem. Assim, projetando-se nas atividades adultas de sua cultura, a criança procura ser coerente com os papéis assumidos e seguir as regras de comportamento adequadas à situação representada. O bacana disso que Vygotsky nos apresenta é que, na forma do faz de conta do brinquedo, a criança simulando, ela vai encontrar justamente, embora ela não faça a comida, ela vai fazer aquilo que já tem nas regras, o lidar com o alimento, a higiene, os cuidados. Ela vai acompanhando a maneira cultural de se alimentar juntos, as relações da família diante do alimento. Então, ela vai aprendendo esse conjunto, embora não saiba exatamente o cozimento, o preparo, mas ela vai aprendendo e vendo com os adultos e com a interação dos demais a fazer isso. E na escola, ainda assim, ela complementa isso com uma interação com um grupo social mais amplo. Depois dessa noção do brinquedo, um outro ponto bastante importante, destacado aqui para o concurso, é a história da pré-história da linguagem escrita, que a gente vai encontrar no material. Um dos pontos mais importantes que a gente vai encontrar, inclusive em outros autores tratando disso, como uma grande referência para os trabalhos de alfabetização.
o que considerar, Vygotsky é uma referência importante, o que considerar para as crianças antes da idade de alfabetização, antes da idade da escola fundamental, como é que podemos entender os processos, né, nessa mesma perspectiva de simulação, de brinquedo, a pré-história da linguagem, antes de chegar na escrita propriamente dita. O que é apontado em relação a isso? Aí no slide nós temos. Primeiro ponto, conquista da linguagem oral. A conquista da linguagem oral está na pré-história da linguagem escrita. Evidentemente, por uma relação muito direta. A oralidade, a escrita é a representação da oralidade. A nossa escrita é uma escrita que representa os sons da fala. É uma escrita que procura codificar aquilo que falamos. Então, a conquista da linguagem oral é prévia à conquista da escrita. Não se ensina primeiro a escrita para se ensinar o oral. Primeiro o oral, o desenvolvimento oral, porque ele estará representado na escrita. Domínio promove mudanças também. Quando se domina simbolicamente algum conjunto, quando se conhece o contexto de representações, quando eu conheço gestos, quando eu conheço figuração, representação, quando eu conheço música, quando eu conheço aquilo que está presente na construção de linguagem nossa, eu estou desenvolvendo a pré-história da linguagem escrita. Porque a escrita é mais um dos materiais que nós temos na sociedade, na construção simbólica, que representa os nossos símbolos, a nossa cultura, os nossos objetos. E, enfim, a própria linguagem escrita como um dos grandes símbolos da nossa sociedade. Para Vygotsky, vamos acompanhar pelo texto, esse complexo sistema de signos, que é a linguagem escrita, fornece um novo instrumento de pensamento à criança. Permite outra forma de acesso ao patrimônio cultural da humanidade, contido nos livros e outros tipos de textos, e promove novas formas de relacionamento com as outras pessoas e com o conhecimento. Então, antes de a criança ser apresentada à escrita pela escrita, a criança é apresentada pela relação da escrita com as pessoas. Então, na pré-história da linguagem escrita, professor, isso é muito importante. Há que se considerar, assim, de que maneira os seres humanos têm aproximação com a escrita. Em que momento isso aparece. Essa é uma mediação necessária para aparecer para as crianças antes do contato com a escrita, propriamente dito, no ensino da escrita. Aprender como os seres humanos, assim como ela percebe no brinquedo, no jogo simbólico, no faz de conta, os seres humanos lidando com várias atividades do seu cotidiano, ela há de perceber o quanto a escrita é relevante. Então, na culinária aparece escrita, na agenda da mãe, no telefone celular que a mãe usa, que a família usa, no computador, nas redes sociais. Ela vai perceber uma gama de atividades em que a escrita está aparecendo, que a família dela se utiliza, que várias outras pessoas se utilizam e que, ao chegar na escola, vai parecer bastante natural, muito natural, que esse tipo de material simbólico se apresente. E ela simula também. Se ela faz uma atividade de construir uma receita, ela vai simular no brinquedo, no faz de conta, a leitura de uma receita, assim como a mãe. Se ela tiver acesso a esse tipo de coisa, a mãe mostrando para ela, ela vai simular. O Vygotsky, ao apontar isso, dá uma grande dica para nós na escola, que façamos a mesma coisa, que apareça naturalmente esse material de uso simbólico, a escrita presente na sociedade e no nosso dia a dia. Olhando para o slide, enfim, produto cultural construído ao longo da história da humanidade é um processo bastante complexo e começa muito antes do professor colocar um lápis na mão da criança pela primeira vez. Ou seja, está dizendo que antes da criança se habilitar a ela escrever alguma coisa, o que vai acontecer antes? Essa mediação, essa experiência do contato com a escrita para ela entender em que contexto uma escrita aparece, se apresenta para o uso social, para que ela seja capaz de tirar dessa escrita o valor simbólico que acontece e, ao fazer este uso,
ela sentir a necessidade de que ela também tem que fazer o registro para qualquer uso. Então, tudo isso está dentro da pré-história da linguagem escrita. O que cabe aqui a gente entender, professor, fazendo uma linha sucessória aqui de eventos, que o brinquedo, o jogo de faz de conta, e aí dentro desse jogo de faz de conta, a aparição do mundo da escrita dentro desses elementos. Isso tem que estar bem claro para quem vai fazer a prova, para que ao tratar pré-história da linguagem escrita lá na prova, é disso que estamos falando. Lembrando daquela listagem apontada aqui pelo autor, que a fala, a oralidade precede a escrita, porque a gente escreve, e aí as crianças têm que entender que o gestual e o que falamos é o que representamos na escrita. Se ele não tiver essa vivência, ele pulou um processo, ele vai passar a ver a escrita pela escrita, como muitas vezes acontece nas nossas escolas. Segundo Vygotsky, pelo texto, ensina-se a criança a desenhar letras e a construir palavras com elas, mas não se ensina a linguagem escrita. Enfatiza-se de tal forma a mecânica de ler o que está escrito que acaba se obscurecendo a linguagem escrita como tal. Exatamente o que acontece em escola. Ao invés da escola procurar apresentar os modos sociais de ocorrência da escrita, as experiências, o uso simbólico, os modelos, o faz de conta, aproveitando-se dessa experiência, a escola vai direto para a construção das palavras e para a grafia das letras, o que é, segundo esse entendimento, um equívoco. A escrita é um sistema de representação simbólica da realidade bastante sofisticado. O processo de desenvolvimento da linguagem escrita pode parecer desconexo e confuso, mas possui uma linha histórica unificada que conduz a formas superiores da linguagem escrita. Isso significa, segundo Vygotsky, primeiro, a linguagem escrita constitui um simbolismo de segunda ordem. Por que segunda ordem? Porque o de primeira ordem é a fala. Primeiro nós construímos a fala e na nossa língua passamos a construir a escrita. Segundo, a linguagem escrita adquire um caráter de simbolismo direto. Por que é simbolismo direto? Porque ao representar a fala, ela está unida à fala. Todos os símbolos de fala são aqueles que estão registrados na escrita. Aí no texto ainda temos, Vygotsky aponta uma continuidade entre as diversas representações simbólicas da realidade que a criança realiza. Gestos, desenhos, brinquedos, os signos são a fixação de gestos. Essa é a relação direta. Ao fazer um desenho, temos um signo. Esse desenho vira uma letra. Essa é a evolução histórica natural da escrita. Para Vygotsky, há uma íntima relação entre a representação por gestos e a representação pelos primeiros rabiscos de desenho das crianças. Então, aqui temos um segundo elemento relevante da pré-história da linguagem escrita. O faz de conta bastante importante, o desenvolvimento oral também importante, e agora vai aparecer, nesse momento relevante, o desenho, a liberdade de registrar, de produzir e representar o mundo de forma gráfica, simbólica, no papel. Então, gestos, fala, desenho, estão todos dentro da pré-história da linguagem escrita. O brinquedo, ao exercer uma função simbólica, também está ligado à linguagem escrita. Já falamos disso aqui. A criança só começa a desenhar quando a linguagem falada já alcançou grande progresso, segundo Vygotsky. A esse respeito, Vygotsky diz, o desenho é uma linguagem gráfica que surge tendo por base a linguagem verbal. Todo mundo que desenha é porque já conheceu um pouco de linguagem falada. A criança já desenvolveu durante anos, já experimentou o simbolismo da construção falada e o que significa, o que representa cada um. Uma segunda natureza de representação passa a ser o desenho, que tem uma referência direta com aquilo que ela vê, com aquilo que ela interpreta e com aquilo que ela sente, aquilo que ela pode falar e expressar. E isso vai estar no desenho. Então, desenvolver desenho dentro de jogo, de brinquedos e brincadeiras é bastante importante para o desenvolvimento da escrita. Finalmente, conclusões. Chegando ao fim do que temos mais importante para a obra, e aqui os destaques para a questão de prova, né?
conclusões que poderiam ser tiradas da contribuição do brinquedo, da construção da pré-história da linguagem escrita. Primeiro, seria natural transferir o ensino da escrita para a pré-escola, pois as crianças mais novas já são capazes de descobrir a função simbólica da escrita. Então, seria natural transferir esse ensino de escrita, mas pensado deste modo, um ensino de escrita com valor social, presente nos jogos e brincadeiras e no brinquedo, no faz de conta, e nos desenhos da criança. Não o ensino de escrita das letras, do desenho das letras e da decodificação de palavras. Segundo, a escrita deve ter significado para as crianças. A necessidade de aprender a escrever deve ser despertada e vista como necessária e relevante para a vida. Então, a escrita só vai aparecer porque há uma necessidade. Ninguém vai trazer escrita para as crianças menores porque é um desejo dos professores e porque quer ensinar a traçar as primeiras letras. A escrita vai aparecer de maneira natural, dentro do jogo, dentro do brinquedo, dentro do desenho, dentro das situações sociais, dentro daquilo que ela está pesquisando, naturalmente. Terceira, há necessidade de a escrita ser ensinada naturalmente. Os aspectos motores devem ser acoplados ao brinquedo e o escrever deve ser cultivado ao invés de imposto. Anotem isso, professor. Isso é uma questão de bastante relevância para a prova aí, um itemzinho que podem pegar lá de Vygotsky. Aqui, ó. Os aspectos motores devem ser acoplados ao brinquedo. Então, a condição motora, ela vai estar no faz de conta, no desenvolvimento das atividades, que é feito de maneira motora. O escrever deve ser cultivado ao invés de imposto. Como assim? Ele vai escrever porque ele necessita, porque ele acha bacana, porque ele precisa, porque é do interesse e porque há uma motivação para fazer. A criança deve ver a escrita como um momento natural de seu desenvolvimento e não como treinamento imposto de fora para dentro. Sendo assim, finalmente, o que se deve fazer é ensinar às crianças a linguagem escrita e não apenas a escrita das letras. O domínio das crianças é o domínio da linguagem, a sua necessidade de expressar o que pensa, conquistando a escrita para si como um valor, como algo que ela tem necessidade para transitar pela sociedade, para mostrar aquilo que sabe, para comunicar a sua vontade, conquistando autonomia, e não porque ela está sendo obrigada por uma condição da escola ou porque os adultos a obrigam a fazer isso, mas sim porque ela precisa para o bom desenvolvimento dela. Professores, espero que tenha sido o suficiente, aproveitem para a prova, bom estudo, até lá!